Opa galera, beleza com vocês? E hoje, depois de muito tempo, voltamos ao estilo antigo do canal. Mas assim, não sei quando vai ter outro, mas vai ter. Só esperar. E o mangá de hoje a ser comentado vai ser Kami no Kodomo, escrito e desenhado por Nishioka Kyodai, conhecido por Kafka, Jusai no Hi, entre outros, e foi publicado na revista Horror M, com seu volume único. E assim, muita gente fala de muita coisa desse mangá. Que ele é estranho, que é nojento, mas vamos descobrir ao longo desse vídeo. E sem enrolação, bora pra história. Então o mangá começa mostrando um bebê, acho que uma privada, e ele fala, foi assim que nasci. Eu nasci do ânus de minha mãe. Você deve me conceder liberdade absoluta. Para onde eu irei? Não sei de onde vim. Não sei por que nasci. Quando despertei, eu estava flutuando dentro do estômago da minha mãe. Não em um mar do mais cálido líquido amiônico, mas sim um de ácidos e sucos gastríticos. Meus irmãos e irmãs foram um por um sendo digeridos. As covardes, ainda que tenebrosas dobras da parede estomacal se moviam continuamente. Eu estava com medo. Eu pensei que também seria digerido. Essa foi a primeira emoção que eu senti, e foi a única que eu senti. Até o dia em que eu nasci. Eu implantei o fogo do estômago e me cobri na membrana mucosa de minha mãe. Ela se tornou a minha pele e me protegeu. Aí mostra ele desenvolvendo, eu acho. Eu esperei temeroso no estômago da minha mãe, até que fosse a chegada a hora. E foi então que chegou a minha hora de nascer. E mostra ele crescido dentro do ovário de sua mãe. E fui expelido. E foi assim que eu nasci. Mostra nesse local de um banheiro. Um sol negro preencheu a minha nebulosa visão. Sua luz se projetou sobre mim. O sol negro era minha mãe e meu Deus, coberto de sangue e excremento. Ele era o Deus da vingança. E aí é onde minha história começa. Eu sou filho do sangue e do excremento. Sou o filho de Deus. Então eu fiquei de pé e mostra ele nu e comecei minha vida. E ele levantando as mãos e acho que levitando para ter minha vingança sobre o mundo. Naquele tempo havia um costume. Na região onde eu nasci, se um bebê começasse a andar antes do seu primeiro aniversário, uma enorme bola de arroz glutinosa era amarrada às costas para que assim ele caísse. Desta forma, ele não deixaria os pais quando crescesse. Fiquei de pé aos 10 meses de vida. Como esperado, meus pais e meus avós se reuniram de volta de mim e amarraram a bola de arroz glutinoso às minhas costas. Mas eu não caí. Eu não sei quem, mas alguém me empurrou meu ombro e eu caí de costas. Todos eles olharam para mim de cima e caíram na risada. Eu não chorei. Eles continuaram em pé para mim e rindo. Fiquei lá deitado como se estivesse morto. Acho que isso foi na primeira vez que minha mãe me levou ao cabeleireiro. Eu fui criado como uma garota até os 2 anos de idade e nunca havia cortado meu cabelo. Minha mãe e eu sentamos na sala de espera. Lembro de estar lendo um livro e quando dei uma olhada, as cadeiras dos cabeleireiros se transformaram no que eu poderia presumir apenas que eram plataformas de um executor. Um após o outro, os meninos subiam na plataforma e derretiam-se como se não fosse nada. De certo modo, isso me parecia familiar. Olhei para minha mãe, mas no lugar dela havia uma bruxa velha. A tal bruxa disse para mim: aqueles são os seus irmãos. O significado que captei das palavras dela foi o seguinte: você é o único sobrevivente dentre inúmeras crianças que morreram. Por meus pais falaram em me ensinar a usar o troninho, acabei desenvolvendo o hábito de brincar com as minhas fezes. Eu defecava onde quisesse e pintava as paredes com as fezes. O odor pungente me induzia a uma espécie de êxtase. Às vezes eu até mesmo comia minhas fezes. Cansado de toda essa situação, os meus pais consultaram um médico. Seguindo o conselho deles, eles trouxeram uma argila para mim, como um substituto para fezes. Isso funcionou exatamente como ele disse. Eu brincava avidamente com a argila. Minha obsessão por fezes diminuiu. E ao invés de brincar com elas, eu ficava dia após dia fazendo os bonecos de argila, como se estivesse possuído. Logo, meu quarto ficou cheio de bonecos de argila. Certo dia eu peguei todos aqueles bonecos de argila e despedacei até o último deles. Essa foi minha primeira atrocidade. Nosso gato de estimação foi morto. Aquele gato me amava, e esse amor era recíproco. E mostra que com um machado e aparentemente foi ele que matou o gato também. Eu chorei, continuei chorando, o dia inteiro. Os adultos tentaram me consolar. Eles jamais suspeitaram que fui eu o assassino. E quando eu mesmo não mais consegui acreditar que fui eu quem matou aquele gato, parei de chorar. Isso foi um ano antes de eu começar a estudar no primário. Isso foi quando eu comecei a estudar no primário. Meus pais me colocaram num grupo para crianças que eram emocionalmente perturbadas, assim como aquelas com problemas de personalidade e deficiências mentais. Eles devem ter sentido que havia algo de errado comigo, mas isso era perda de tempo. Naquela época eu já havia rejeitado coisas tais como emoções e personalidade como desnecessárias para a minha vida. E obviamente eu não tinha quaisquer deficiências mentais. Eu era levado para aquele grupo todos os domingos. Eu não fazia ideia de como interagir com aquelas crianças.
A maioria delas babava, algumas delas cutucavam seus narizes e comiam suas catotas, e eu fazia tudo o possível para evitá-lo de tocá-los. Penso que essa era uma reação perfeitamente normal, mas logo fui taxado como não cooperativo, e isso foi tomado como um possível sinal de autismo. Eu não queria ser mandado para um hospital ou instituição psiquiátrica, então me esforcei para construir boas relações com os adultos. Eu participei de seus jogos estúpidos. Tom Tom. Higedi-san, o tradicional jogo de mãos infantil. Tom Tom Tom. Kobudi-san, Senhor Pelancudo. Tom Tom Tom. Tengu-san, Senhor Narigudo. Tom Tom Tom. Tewa Ueni, mãos ao alto. Kira Kira Kira. Tewa Oriza, mão no seu colo. Ridículo. Havia uma única coisa que tornava suportáveis aquelas horríveis horas de domingo. Aquela garota. Ela era uma voluntária, provavelmente uma estudante universitária, mas ela aparentava ser mais nova do que era. Percebendo que eu não gostava de brincar com as outras crianças, ela sempre brincava comigo. Eu gostava de receber o carinho dela. Eu não entendia aquilo como divertido, mas creio que estava mais para prazeroso. Foi só por causa dela e do meu desejo de agradar os meus pais que suportei a humilhação de integrar aquele grupo. Um dia eu estava observando as crianças brincarem como de costume e repentinamente notei que a garota não estava lá. Eu procurei e procurei. Procurei por toda parte, até mesmo entrei no bosque. Havia uma pequena cabana bem dentro do bosque. Ouvi os gritos dela. Eu espiei pela cabana e na época eu não fazia ideia do que estava presenciando. E o garoto observando essa cena, sem reação, pois ele é uma criança. Fiquei de pé diante dela. Eu a olhei de cabeça aos pés. O rosto dela estava inchado e havia sangue escorrendo do nariz dela. Então olhei para suas imundas e machucadas partes íntimas. E, e senti algo que nunca havia sentido antes. E aquela foi a primeira experiência sexual. E ela iria influenciar todas as minhas relações sexuais subsequentes. Eu estava no fundamental menor. Meus pais ficaram surpresos e contentes que o filho deles, que outrora havia sido considerável, possivelmente autista, estava se saindo bem numa escola pública. Para mim, este lugar era uma prisão, repleta de porcos e macacos. Determinei que este lugar tinha absolutamente nada a ver comigo. Existem certas habilidades que uma pessoa precisa para sobreviver em qualquer sociedade. Uma delas é não se destacar, mas apenas ficar sentado e quieto não é o bastante. Na verdade, isso frequentemente pode ter o efeito inverso. O truque é ser mediano. Medianamente alegre, medianamente esperto, medianamente idiota, medianamente obediente. Passo os meus dias com um sorriso discreto e covarde, estampado no rosto. Aperfeiçoei essas habilidades de modo a me distanciar desta sociedade, porque isso tudo era tão insignificante para mim que eu sequer achava doloroso manter essa encenação. Embora eles fossem crianças outra vez, por serem crianças, não eram tão exigentes no que dizia respeito às suas presas. Quaisquer pequenas e perceptíveis diferenças eram suficientes para atrair a atenção deles. Minha classe escolheu uma garota tímida para atormentar. Mostra uma bolsa cheia de alfinetes, depois mostra que pegaram a mão dela e querem alfinetar a mão dela. Se você fizer qualquer barulho, enfiarei mais um. Se chorar, enfiarei outro junto do anterior. Então mostre enfiando na unha. Ai, certo, lá vai mais um. Enfie em outra unha. Diga obrigado. Obrigado. Não havia nenhum motivo particular, apenas que esta garota não possuía as habilidades necessárias para sobreviver na sociedade infantil. Um dia, na hora do almoço, alguém passou uma câmera filmadora de mão em mão. Nela havia um vídeo de uma garota sendo arrastada à força para o banheiro e as outras garotas ficaram em volta dela e mandaram ela defecar. Depois disseram para ela comer as fezes. E assim ela fez, sem dizer uma palavra sequer. As outras crianças ficaram tão agitadas quanto macacos e tão indiferentes quanto porcos. Esses pequenos selvagens dissimulados algum dia se tornariam adultos. E eles seriam bons cidadãos. Naquele dia, depois das aulas, fiquei até mais tarde para ajudar o professor com alguma coisa qualquer. Quando voltei para a sala, a garota estava sentada na sua carteira com um olhar distante. Ela havia urinado na sua própria roupa. Seu medo era tão aterrador que nenhuma expressão que ela fizesse conseguiria transmitir a extensão dele. Ao invés de tentar, seu rosto estava inexpressivo. Por que ela não tentou fugir? Certamente não poderia acontecer nada pior do que isso. Ela despertou a minha curiosidade. Assim como o restante da classe via essa garota como uma presa. Também a vi meio que como tal. Então me aproximei dela. Será que eu poderia ajudá-la? Ela olhou para mim. Quer que eu os mate para você? Aí mostra uma menina com várias partes do corpo separadas, a cabeça decepada e flores em todos os seus orifícios traseiros. Naquela manhã, o cadáver foi deixado no descampado que ficava atrás do ginásio. Ele estava largado num lugar onde os estudantes o descobriram antes dos professores. E isso foi o que de fato aconteceu. As crianças formaram um círculo em volta dele. Não havia nenhuma criança barulhenta ali. Todos ficaram lá de pé em silêncio, como se estivessem participando de alguma cerimônia solene. O medo imperou naquele dia.
Logo em seguida, os professores apareceram, mandando todas as crianças entrarem no prédio da escola. A polícia foi chamada. Exceto pelos primeiros a descobrirem o cadáver, o resto dos alunos foram mandados mais cedo para casa. A escola ficou fechada por alguns dias, e obviamente a notícia estava sendo veiculada em todos os canais de TV, assim como em todos os jornais. Fingi estar indiferente àquilo tudo. Não, eu realmente estava indiferente. O segundo crime. Aí mostra uma menina totalmente estripada na parte da frente, com as tripas entrando na sua boca e sendo enforcada pelas próprias tripas. Aconteceu num parque próximo no dia seguinte ao nosso retorno à escola. Aquilo parecia ser um desafio para a escola. Câmeras de vigilância foram instaladas em cada canto da escola. E essa foi a única solução que aqueles adultos patéticos conseguiram encontrar. Então aconteceu o terceiro assassinato. Então mostra uma criança no banheiro com a parte de baixo toda violada. A sociedade havia se decidida. Isso era obra de um pervertido assassino em série. As reportagens eram bastante detalhadas, mas nenhuma delas mencionou o fato de que o ânus da vítima foi completamente violado. Isso era ridículo, mesmo em tempos como este o sexo ainda era assunto dito como tabu para crianças. E assim, a autoria do crime havia sido distanciada de nós. As crianças eram sempre vistas como vítimas, isso fazia parte do meu plano, e fez com que eu me sentisse bastante onipotente. Mas por algum motivo também senti como se tivesse enclausurado uma bolha do mais vago niilismo. Niilismo é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremo perante qualquer situação ou realidade possível. Ela consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Um dia, enquanto eu caminhava ao longo do aterro, senti a presença de alguém e me virei para ver aqui aquela garota que estava logo atrás de mim. Não havíamos nos falado desde aquele dia. Eu parei. Ela me alcançou e também parou. Por favor, pare. Por quê? Você matou alguém que não estava envolvido. Não havia ninguém que não estivesse envolvido. Você acabará sendo pego. Não, não serei pego. Estou certo disso. Como pode ter tanta certeza? Porque isso não tem nada a ver comigo. E se eu te denunciar? Você não vai. Estou certo disso. Você está certo. Ela levantou a vista para mim. Foi então que ela deu uma risadinha e praticamente escapuliu para longe de mim. Aquela foi a primeira vez que eu a vi sorrir. Mostra a mesma menina enforcada na árvore e o cachorro preso. Nosso esconderijo era uma fábrica abandonada fora da cidade. Eu estava com 14 anos. Haviam 12 meninos da quinta e sexta série que passavam tempo naquele lugar comigo. Não sei o que atraiu aqueles meninos até mim. Anos já se passaram desde o incidente e ninguém falou mais naquilo. Era como se a cidade inteira tivesse decidido apagar aquilo de sua memória coletiva. Obviamente, aquelas crianças não tinham como saber disso, mas eles definitivamente sentiram alguma coisa em mim. Uma coisa pela qual as crianças são instintivamente fascinadas. Tal coisa era a morte. Eu não gostava de interagir com os meus colegas de classe. Embora já estivesse entrando na puberdade, eu não tinha qualquer interesse em garotas. Eu sentia apenas repulsa devido à visão de seus bustos excessivamente inchados. Eu apreciava passar 1 ou 2 horas depois da escola assistindo aquelas crianças brincarem. Geralmente era uma brincadeira de cowboys e índios. Eu dividia os 2 meninos em grupo de 6, um de cowboys e outro de índios, e fazia eles matarem uns aos outros. Obviamente eu era o líder dos cowboys. E mostra a brincadeira deles. Nossas brincadeiras sempre historicamente precisas, com os índios sendo massacrados. Eles saíam correndo pelados e eram mortos e escalpelados. Eu sentia uma espécie de êxtase com aquela pilha de escalpos bem aos meus pés. Isso era um substituto para os impulsos assassinos que haviam crescido dentro de mim desde o incidente. Mesmo naquela época, eu já sabia disso. Quando a batalha terminava, ficávamos pelados e tocávamos uns aos outros sexualmente. Aquilo nunca foi mais do que toques inocentes, mas eu tenho certeza absoluta de que todos ficavam sexualmente excitados. Por hora eu estava satisfeito com aquilo. Eles me amavam e talvez eu simplesmente estivesse hesitante em fazer qualquer coisa que pudesse causar dor ou medo a eles. Um dia, eles trouxeram um novo menino até mim. Encontramos ele na estação de trem. Ele disse que estava com fome e queria ser nosso amigo. O tal menino estava imundo, mas ainda era bonito, e seu corpo delgado que ainda não era de um homem feito. Perguntei a ele: "Você está com fome?" Ele assentiu em silêncio. Ele disse que fugiu de casa, já se passou uma semana, mas seus pais sequer procuraram por ele. Eles não o ligaram, mandaram mensagem nem nada do tipo. Joguei um pão aos pés dele. Ele se ajoelhou e devorou. Eles te abandonaram? Seus pais te abandonaram? Ele não respondeu e apenas continuou comendo. Honestamente, compreendi plenamente o que eu era para ele naquele momento. Ele perdeu completamente a vontade de resistir. Isso mesmo, aceite-me. Bom, menino, serei eu aquele que vai decidir. Então o menino se corta e o protagonista lame o sangue dele. Depois pega o menino, pega as costas e corta as costas também. Então tem essa cena bizarramente dele entrando e lambendo a orelha. E depois coisas que não podemos citar aqui também. E ele pega a faca e esfaqueia o menino e continua esfaqueando até o menino perecer na frente dele.
Então ele se levanta com uma poça de sangue no chão e ele ensanguentado e todas as crianças em volta. Os outros meninos assistiram em silêncio. Aquilo era nada menos do que uma cerimônia religiosa. Eu cortei alguns nacos das sujas nádegas dele e os joguei diante dos meninos. E então os meninos ajoelharam com as partes das nádegas no chão. Comam, isso é pão. E eles devoraram a carne com lágrimas escorrendo em suas faces. Em meio à mistura de sangue, fezes, esperma e carne, algo novo nasceu. Esquartejamos o corpo dele e o enterramos no bosque. Os meninos cavaram em silêncio, e eu senti algo cristalizar dentro de mim. Era um despertar, ou quem sabe uma nova determinação. Eu me tornei ciente da minha influência e desejei fazer uso disso. O tempo passou e eu logo cheguei naquela idade onde estava parecendo cada vez mais um adulto. Os corpos dos meninos também estavam mudando, e eles estavam no auge da sua beleza. Naquele dia, nosso relacionamento teve uma mudança considerável. Para começar, nossos encontros sexuais se tornaram mais diretos. Eles me aceitaram e eu aceitei eles. Uma outra mudança foi que não estávamos mais satisfeitos em simplesmente brincar de matar. Sendo assim, no início começamos a atacar moradores de rua. Isso foi surpreendentemente fácil. Eu adorava o modo como os olhos dos meninos reluziam com sede de sangue na escuridão noturna. Variando cuidadosamente os horários, locais e métodos, matamos diversos moradores de rua. Como eu havia previsto, a polícia dificilmente dava prosseguimento aos casos. Eles começavam as investigações, mas acabavam reduzindo tudo à disputa entre os moradores de rua. A sociedade também não demonstrou qualquer interesse. E são as mesmas pessoas que fizeram um alvoroço daquele por causa de um punhado de crianças mortas. Não poderiam se importar menos se toda a escola imunda fosse assassinada. Eu odiava a feiura da sociedade. Em seguida, começamos a atacar transeuntes aleatórios. Isso foi surpreendentemente fácil. Era assim que fazíamos. Encontrávamos alguém que estivesse andando sozinho, de preferência um assalariado comum ou uma dona de casa. Apunhalávamos diretamente no coração para que assim não houvesse qualquer resistência. Estamos cientes de que o coração não fica, como geralmente dizem, no lado esquerdo, mas assim no centro, logo acima do plexo solar. E enfiávamos a faca exatamente nesse ponto. Depois saíamos como se nada tivesse acontecido. Isso é tudo. Nesse caso especial, levou uns cerca de uma hora até que uma senhora percebesse e fizesse um escândalo. A maioria das pessoas não queria nem um pouco se envolver. Como alguém caído no meio da rua, para eles tal pessoa era nada mais além de um incômodo e uma distração. Nenhum de nós foi pego. A polícia estava de mãos atadas diante dessa série de assassinatos demotivados e desconexos. Os meninos estavam satisfeitos com aqueles jogos eletrizantes. Mas somente eu senti que faltava alguma coisa. Eu sabia exatamente que coisa era essa. Liberdade e clareza. Eu não era um assassino comum. E mostra ele sentado novamente com um sol escuro, que foi a primeira coisa que ele viu quando nasceu. Eu decidi matar os meus pais, não que eu tivesse algo contra eles, mas porque eu precisava de liberdade absoluta. Ordenei que os meninos fizessem isso, não que eu estivesse hesitante em matar os meus próprios pais, mas simplesmente porque, como os outros assassinatos, não deveriam haver qualquer outro motivo ou conexão entre eles. Eu levava aquela regra a sério. Então mostra um casal que deve ser o pai do filho de Deus comendo em um bolo. Feliz aniversário, mostra as crianças invadindo. Parabéns pra você nessa data querida. Então mostra enforcando o homem e esfaqueando a mulher. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Parabéns pra você. E como sempre, né, pegaram a cabeça da mulher e tacaram no bolo. Feliz aniversário. E mostra os dois mortos no chão e as crianças vendo. Quando eu cheguei em casa, ela estava em chamas. Por algum motivo, lágrimas escorreram no meu rosto. Foi então que eu vi aquilo. Em meio às chamas, vi a multidão retorcida do meu futuro. O fogo foi controlado depois de 2 horas, apenas chamuscando levemente as paredes das casas vizinhas de ambos os lados. Esse foi o meu aniversário de 17 anos. Meus pais deixaram para trás um gordo seguro de vida e herança. Era dinheiro mais que o suficiente para eu me sustentar enquanto eu crescia. Graças a isso, eu me safei de ter que fazer qualquer coisa tão sem sentido e valor como trabalhar, e eu estava grato aos meus pais. Mas por algum motivo eu senti que estava num impasse e queria prosseguir para o próximo estágio, depois de ter matado os meus pais, mas isso parecia tão distante. Quer meu futuro estivesse reservado para a política ou religião, eu já estava vagamente ciente de que teria que sujar minhas mãos. Mas eu era conduzido pelas minhas escolhas. Eu havia perdido meu ímpeto e direção. O que houve? Nada, eu só. Só o quê? Eu estava só desejando que a humanidade fosse logo extinta, sim. Então um dia ele se colocou de pé diante de mim. Seu rosto estava tão pálido quanto cinzas, e o seu corpo inteiro tremia de medo. Você deseja deixar o grupo por quê? Eu estou gostando de uma garota. Garotas são divertidas? Você acha as garotas divertidas? Ele assertiu em silêncio.
Tudo bem, pode ir. E se algum dia você quiser voltar, te receberei de braços abertos. Ele praticamente saiu correndo. Você tem certeza? Absoluta. Não perseguimos aqueles que desejam partir. Então, todo mundo fica silêncio encarando. Então, mostra o menino e a menina que ele se apaixonou andando. E eles tendo um encontro. Então, eles estavam voltando à noite e a menina estava sentada. E os meninos foram em volta dela. E então, mataram ela. E o garoto observava tudo. E mostra a garota nua no banco e morta. E o garoto sem expressão e não sabia o que fazer nesse momento. Fui um tolo, pois quebrei minha própria regra. Assassinatos sem qualquer motivo, objetivo ou conexão entre eles. E mostra o menino carregando a menina morta em seus ombros. Eu sabia que foi isso que havia feito de mim tão tolo. Desde o início do meu mundo havia uma membrana que me revestira como uma membrana, tão constante que eu sequer estive conscientemente ciente dela. Medo. Senti como se uma parte do meu próprio corpo tivesse sido decepada, e dentro dessa ferida fluirá o mundo. O mundo que eu mais odiava e mais temia, tendo anteriormente sido mantido em segurança por minha membrana de medo. Isso era algo insuportável para mim. Sentia a mim mesmo sendo violado. Não que ele tenha me traído ou que eu tenha traído ele, foram as minhas emoções traíram minha lógica. Era tarde demais e eu estava num beco sem saída. Eu puni a garota. Por que não matei ele? Por acaso eu esperava que ele voltaria para mim? E de fato ele retornou, por vingança, e ele se colocou de pé diante de mim, então se ajoelhou. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Então, filho de Deus, chega, afaga sua cabeça e levanta. Sinto muito. Então o garoto esfaqueia a perna do filho de Deus. E depois o garoto esfaqueia a outra perna, mas o filho de Deus só acaricia a cabeça dele. Mostra o filho de Deus no chão e o menino ensanguentado levantado, com a faca na mão. E todas as crianças olhando. O que faremos? O que faremos? O que faremos? O que faremos? Matem ele, matem ele, matem ele, matem ele, mas as crianças continuam paradas. Deem a ele a morte que merece. O que faremos? O que faremos? Daremos ele de comer aos porcos. Então mostram as crianças indo para um local deserto e o filho de Deus morto, todo estirado. Eles chegaram onde tem um viveiro de porcos, pegaram o filho de Deus e jogaram. Então os porcos começaram a comer ele. Começou a devorar ele. A humanidade provavelmente deveria se regozijar que minha vida tenha terminado dessa forma. Mas vocês não deveriam se descuidar, pois sempre renascerei de novo em algum lugar. E assim, o mangá termina. Caramba, gente, que mangá complicado, hein? E pesado, hein? Assim, o que DeadTube falha, aqui acerta de um jeito que minha nossa senhora, cara. Esse mangá é incrível, porque DeadTube passa pano pra estupro, morte, e lá, DeadTube faz um jeito, tipo, de essas coisas erradas serem excitantes para o leitor. Só que aqui não, aqui demoniza as coisas que ele faz, porque as coisas vão aumentando de um nível que você quer ficar nojento e você praticamente não quer ler mais, tá ligado? E, tipo, vai dando choque, 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 até o desfecho, porque se tivesse um desfecho bom pro Filho de Deus, eu não gostaria, porque, como sempre, né, tudo que faz volta. E foi um final incrível, onde ele morreu jogado aos porcos. Que ele não chamava a sociedade de porcos, ele morreu onde tinha mais soberba. Aí teve o que é o karma, né? Esse mangá é tipo o Shurotsuba, que dá pra considerar que não é um Hiroguro, que é muito choque, mas ele não é só isso. Ele tem sua crítica social, critica a sociedade onde mendigos morrem por aí e a sociedade não faz nada. Assalariados comuns que ganham menos de um salário mínimo desaparecem e a sociedade simplesmente ignora. Um dia, uma semana depois, todo mundo esqueceu. Ou pessoas um pouquinho mais ricas, um pouco mais importantes, uma hora morrem, e depois de uma semana ninguém liga mais. Ou famosos também, depois de um tempo morrem e ninguém liga mais. Assim, a sociedade não importa com ninguém e só se importa com ela mesma. E essa crítica é muito válida desse mangá, é rico em conteúdo. É chocante? É. Mas é um choque necessário para a sociedade. Tipo, se ligar do que ela não liga para ninguém e só liga para si mesma. A sociedade é o quê? Egoísta. E falar do Filho de Deus um pouco. Foi legal a construção que ele era um psicopata desde criança. Ele nunca se importou com ninguém desde criança. Então foi legal que ele, até o final, ele morreu com as visões que ele tinha. Também tem isso, né? Dá um poder pra uma pessoa e olha o que ela fez. Ela fez meio que um culto. E meio que matou muita gente e deu no final, mas o próprio culto matou ele, mas a sociedade em si não acabou com o culto nem matou ele. Que mangá, hein, gente? Esse mangá realmente eu recomendo. E o traço já ajuda, porque é um traço diferente, é um traço exótico, mas você pensa que traço diferente, não vou ler, mas é um traço que você vê. Esse traço é muito pior que um traço de mangá normal, tá ligado? É muito mais nojento. Porque assim, traço de DeadTube é plástico.
Aqui é um traço bom e diferente que assusta às vezes de tão bem feito que é. Deixe nos comentários sua opinião sobre o mangá. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu. Se curtir, deixa o like, compartilhe se puder e se cuide, galerinha.